Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma resenha crítica em cima dos temas relacionados aos fundamentos da arquitetura. Inicialmente, vou falar sobre a parte introdutória, que é saber ver a arquitetura, além do tema análise arquitetônica. Para então chegarmos ao ponto-chave de nossa apresentação, que é o espaço arquitetônico. Vou começar essa apresentação com um tema bem interessante, que é saber ver a arquitetura. Vou destacar aqui o livro do escritor e arquiteto Bruno Zev, Saber Ver a Arquitetura, publicado em 1948. Em seus escritos, Zev traz uma reflexão esclarecedora sobre a arquitetura, abordando os principais aspectos que considera essenciais para a sua compreensão e análise da arquitetura. Zev ressalta ainda um tema fundamental, que é a importância de se evidenciar o espaço, e considera como elemento-chave da composição arquitetônica. Zev faz uma crítica a respeito da ignorância da arquitetura, uma abordagem de modo clara, reflexiva, ao mesmo tempo intrigante. Bruno Zev trata com abordagens de elementos que nos conduzem a questionar como estamos vendo a arquitetura. O que estamos observando e o que devemos observar. Assim, nos leva a refletir sobre a essência da arquitetura. Esse é o ponto-chave da arquitetura, saber ver a arquitetura, através do olhar crítico, observatório e instigador. O olhar crítico e interessado na arquitetura pelo público, em geral, parece estar condicionado a outra direção, no qual demonstra mais interesse por outras artes, como a pintura e a música, por escultura e pela literatura, mas demonstra um certo desinteresse quando o assunto é arquitetura. O público busca interpretar uma escultura, uma pintura, os escritos de um autor, mas não busca interpretar a arquitetura, o seu contexto, a sua história e concepção. Chama a razão do problema no intuito de evitar os escândalos urbanísticos e arquitetônicos, o qual nos deparamos ao olhar a cidade, fruto de um desinteresse do público pela arquitetura. Não se pode fechar os olhos diante de construções que constituem o palco da vida cotidiana, mas que não representa a verdadeira arquitetura. Os olhos que não veem a beleza das formas não entendem a importância de se construir uma arquitetura bela. Para Zev, uma arquitetura bela é aquela que possui um espaço que nos atraia. Para ele, é uma arquitetura feia, aquela que nos aborrece e repele. Ele também critica que não existe uma censura para a má arquitetura, e o que, consequentemente, também elevaria e ajudaria a difundir a boa arquitetura. Além de defender que a má arquitetura pode trazer consequências muito desastrosas para a cidade. Zev conclui em seu livro que todos esses fatores analisados, não mecanicamente, mas no conjunto de suas relações variáveis, apresentam a cena sobre a qual nasce a arquitetura. Conforme Zev, ele considera a mais completa forma de interpretar a arquitetura é através da interpretação espacial, uma vez que engloba as diversas interpretações sociais, políticas, técnicas, religiosas e outras. Devemos destacar que, além do exterior, há o interior na obra arquitetônica, e as usuais representações em fotos ou plantas não dão conta de sua visualidade, a qual depende do movimento. Bruno Zev aborda a importância do espaço, sendo este o elemento com maior importância na arquitetura. Deve-se compreender que uma planta pode ser bela no papel, mas o edifício pode não ser bom quando construído. Por isso, o espaço interior, que é o protagonista do fato arquitetônico, deve ser conhecido e vivido por experiência direta. É preciso vê-lo para entender e compreender os edifícios. Interpretar os espaços significa incluir todas as realidades de um edifício. O espaço arquitetônico sugere um movimento e seu valor é influenciado pelas dimensões, luz, cor, usos, formas e, inclusive, expectativas do usuário.
A análise arquitetônica. Qualquer análise teórica da prática arquitetônica equivale a um modo de interpretá-la, ou melhor, de identificá-la, descrevê-la e compreendê-la. Portanto, é necessário fazer uma análise através dos fundamentos da arquitetura, a partir da função, da beleza e da forma. Com o auxílio das formas que as necessidades provocam e que os meios técnicos permitem realizar, a arquitetura atinge uma das mais altas expressões da arte. Para tanto, devemos citar um dos primeiros teóricos da arquitetura, o arquiteto romano Marcus Vitruvius. Vitruvius foi responsável pelos primeiros escritos sobre arquitetura no século I a.C. e desenvolveu os componentes fundamentais da arquitetura. Chamamos isso de a Tríade de Vitruvius. A Tríade de Vitruvius é composta por 3 componentes: utilitas, venustas e firmitas. 3 componentes em latim, que trazendo para a nossa realidade, venustas, associada à estética, à beleza. Utilitas, que se refere à utilidade, função. E firmitas, se refere à técnica, forma, ao caráter construtivo da arquitetura. E de uma forma geral, o que cada uma delas quer dizer? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A utilitas, unidade, utilidade e função, não existe arquitetura sem função, sem utilidade, pelos seus usuários. É essa a finalidade, é essa função do espaço arquitetônico que reflete os hábitos sociais do ser humano, as aspirações do indivíduo. É importante lembrar que essa utilidade e função vem se modificando ao longo do tempo e precisa ser adequada, conforme vão surgindo novas necessidades das pessoas. Bem, em seguida, temos a venustas, estética, beleza, que nos conduz a uma experiência sensorial, um processo cognitivo do usuário em perceber essa arquitetura ao longo do primeiro momento, antes mesmo de adentrar no interior do espaço arquitetônico. É o seu primeiro contato onde se depara com a textura de uma fachada, com um tipo de piso, por exemplo. E, por fim, não menos importante, temos as firmitas, técnica, forma. É a estrutura e a solidez da arquitetura. Se refere à estabilidade, ao caráter construtivo da arquitetura. Em firmitas, a arquitetura é uma construção no espaço. Aprender arquitetura é saber atender às necessidades do ser humano por espaço, conforto, comodidade, praticidade, pensamento sociológico, urbanístico e sustentável, além de apresentar estética, função e forma, de acordo com cada uma das intenções propostas ou não, além de outros inúmeros aspectos. De modo geral, a arquitetura consiste na arte de criar espaços úteis às diversas atividades do ser humano, seja de ordem funcional, estética ou técnica. O grande problema está no desconhecimento da essência da arquitetura, o espaço. O espaço arquitetônico, protagonista da arquitetura. A arquitetura é como uma grande escultura escavada em cujo interior o homem penetra e caminha. Pode-se considerar como um espaço arquitetônico como qualquer intervenção em um determinado ambiente, tanto em nível interior como exterior, de uso individual ou coletivo, privado ou público, contrapondo-se ao meio ambiente ou espaço natural. O espaço arquitetônico envolve o espaço edificado, fechado e privado, que se refere à arquitetura, e o espaço urbano, aberto e público, que se refere ao urbanismo. Entretanto, a obra arquitetônica não ocupa somente essa função utilitária primordial, como o auxílio das formas que essas necessidades provocam e que os meios técnicos permitem realizar.
Ela atinge uma das mais altas expressões da arte, pela utilização estética de seus espaços e de seu invólucro, o que configura sua finalidade. A joia arquitetônica. Fachadas de um edifício constitui apenas a caixa dentro da qual está encerrada a joia arquitetônica, isto é, o espaço. Em seu livro, Zev coloca como protagonista da arquitetura o espaço vazio. A caixa pode ser artisticamente trabalhada, ousadamente esculpida, decorada com gosto, pode constituir uma obra-prima, mas continua a ser um invólucro. O referido autor considera o aspecto e o espaço e o vazio como sinônimos. Para ele, a arquitetura não provém de um conjunto de larguras, comprimentos e alturas dos elementos construtivos que encerram o espaço, mas precisamente deste vazio, do espaço encerrado, do espaço interior em que os homens andam e vivem. O valor do espaço interior. Quando falamos em design comercial, entende-se por toda uma técnica e uma arte de fazer embrulhos, mas ninguém jamais pensou em confundir o valor da caixa com o valor do objeto que contém dentro dela. Em cada edifício, o conteúdo é o espaço interior. Devemos, então, compreender que uma planta pode ser bela no papel, as fachadas podem parecer bem estudadas, e, no entanto, o edifício pode utilizar uma arquitetura pobre. E, partindo desse entendimento que o espaço é o protagonista do fato arquitetônico. Ao pensarmos em arquitetura, a primeira coisa que vem em mente é a determinação do espaço. As interpretações espaciais não se limitam aos efeitos visíveis, mas sim valorizam o espaço, considerando como objetivo e fim da arquitetura. A maneira como entendemos esses espaços depende de nossas vivências. Assim, como somos pedestres, vemos a cidade de certa maneira, mas se somos motoristas, temos outra visão. Existem duas fases ou componentes do processo de produção do espaço arquitetônico. A primeira é a análise, que é a fase preliminar, que consiste na definição do problema, a partir do estudo da informação relativa a 4 imperativos do projeto: as necessidades funcionais, a herança cultural, características climáticas e os recursos materiais disponíveis. Baseia-se em uma atitude analítica objetiva. Já a síntese, fase do projeto propriamente dita, na qual a interpretação do problema, a partir da organização e hierarquização dos aspectos envolvidos, o que depende da personalidade, da experiência e da bagagem cultural do arquiteto. Baseia-se em uma atitude de seletividade subjetiva. Após a análise na fase de estudo do projeto, o primeiro momento da síntese durante o processo projetual é o da definição do partido arquitetônico. É através do partido arquitetônico que se fixa a concepção básica de projeto, antes mesmo de executá-lo. Trata-se de uma tomada de posição diante de várias variantes, daí sua forte componente subjetiva. O partido é a consequência formal derivada da análise de vários condicionantes, como clima, técnica construtiva, legislação, normas técnicas e programa de necessidades. O clima, temperatura, umidade, índice pluviométrico e etc. E condições físicas, orientação, ventilação, topografia do local e etc. Técnicas construtivas e recursos locais, tanto humanos como materiais, a disponibilidade de transporte, viabilidade econômica e etc. A legislação e normas técnicas e sociais, o que inclui índices de aproveitamentos, os recursos obrigatórios, códigos de obra e regras funcionais. Programas de necessidades são os usos e costumes particulares ou conveniências do empreendedor, além das intenções plásticas do arquiteto. O partido constitui a essência do projeto
e nele se encontram quase todos os aspectos importantes do processo projetual, com exceção da sua materialização, pois ainda lhe falta a articulação e o detalhamento. A criatividade. A principal aptidão necessária para realizar um espaço arquitetônico é a criatividade, que é uma forma de solucionar problemas envolvendo saltos intuitos ou uma combinação de ideias de campos largamente separados do conhecimento. A arquitetura é uma arte de vivência e que nos possibilita infinitos pontos de vista, perspectivas, iluminações e sensações. Além do mais, o homem pode negar diversas artes, porém, não pode fechar os olhos diante de tais construções. Viver a arquitetura. Onde quer que exista uma perfeita experiência espacial a viver, nenhuma representação é suficiente. Precisamos nós mesmos ser incluídos, tornarmos e nos sentirmos parte e medida do conjunto arquitetônico. Devemos nós mesmos nos mover. Todo o resto é didaticamente útil, praticamente necessário, intelectualmente fecundo, mas é mera alusão e função preparatória dessa hora em que todos nós, seres físicos, espirituais e, sobretudo, humanos, vivemos os espaços com uma adesão integral e orgânica. Será esta a hora da arquitetura. Obrigado.